Bom dia! Bom dia, bom dia. Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Lindo, maravilhoso. E Bom dia, abençoado, abençoado suado. dia na presença de Deus. Aê, minha mãezinha tá aqui do meu lado, já fizemos um estudo aqui juntos, né, mãe? Do livro de Hebreus, Ótimo, capítulo estudo maravilhoso. 10. E vamos continuando aqui o projeto Bíblia para Iniciantes. Hoje estamos no dia 661. 661. Uau, muitos Uau, dias. muito bem. E olha só, mais uma vez, palavra forte, poderosa, trazendo muito entendimento para a nossa prática no dia a Vamos dia. aprender bastante. Vamos aprender bastante, olha só. Versículo 1 do capítulo 10. Olha que versículo forte. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Olha, E olha só, vou ler outra vez. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. olha. Lembra que no capítulo passado, no capítulo 9, ele diz que as coisas verdadeiras são as celestiais. E o que a gente vive hoje, aqui, neste mundo, nesta vida, nós vivemos as cópias das coisas verdadeiras. Não são as verdadeiras. Nós estamos apenas numa cópia. Estamos vivendo numa Matrix. Mais ou menos isso, entendeu? Beleza. Ele continua. É apenas uma sombra das coisas boas Uma que estão sombra para das vir. coisas Das boas que coisas estão para vir. boas. O melhor de Deus ainda está Por por vir. vir. Muito Então, o bem. que a gente está vivendo hoje, o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E o que ele está se referindo aqui, o modelo da lei, né, que não é um modelo completo e fiel, ele está falando sobre essa questão sacrificial ainda, ele está se referindo sobre este tema. Ele fala aqui, ó, no mesmo versículo ainda, versículo 1 é grande. Os mesmos sacrifícios da lei, né, de Moisés são Isso. oferecidos sempre, ano após ano. Olha, Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Aí no versículo 2 ele diz assim: se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, elas não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Faz sentido? faz. Porque se a lei fosse realmente perfeita, a lei de Moisés, na hora que tivesse um sacrifício de um touro, de um cordeiro, de uma ovelha, enfim, isso tiraria a culpa, né? Tiraria os pecados, mas não. Olha só, no versículo 3 diz assim: em vez disso, esses sacrifícios, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Uau! É. Então, toda essa lei referente a sacrifícios, o sangue que tem que ser derramado para tirar o pecado do povo e tal, na verdade, não era o objetivo, não era realmente purificar, tirar a culpa, tirar o pecado. Olha só o que está falando aqui. O objetivo era fazer com que as pessoas se lembrem dos seus pecados. Não há como. Não há como. Olha só, versículo 4. Pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Uau, olha que entendimento forte. O sangue de touros ou de bodes, ou de qualquer animal, não pode, de maneira nenhuma, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém.
E olha quanto sangue foi derramado lá no Antigo Testamento. Tinha dias que era 1000 bois que eram mortos. Dias de festas, os dias das celebrações, às vezes eram 1000 de uma vez, né? Para tirar... na verdade, não era nem para tirar pecado, agora a gente entende que era para fazer com que eles se lembrassem de que eram pecadores, se lembrassem dos seus pecados. Eles achavam que era para tirar os pecados, mas não. Aqui no Novo Testamento, o objetivo não era tirar pecados, era fazer com que o povo se lembrasse da sua condição de pecador. Amém? Versículo 5. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse... Ao entrar no mundo, quando ele veio, tá? Ele veio do céu. E quando ele veio, ele disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais. Tu não queres isso. Isso é um modelo, é uma cópia, é uma sombra daquilo que deve ser o perfeito. Vírgula, no mesmo versículo. Mas preparaste um corpo para mim. Então, quando Jesus veio, ele recebeu um corpo. E esse corpo que Jesus recebeu, ele era o corpo onde ele ia fazer o sacrifício verdadeiro, o sacrifício final, o sacrifício único, de uma vez por todas e eterno. Amém? Porque Deus não se agrada. Você acha que Deus se agradava daquela matança, tanto de animal morrendo só para... Você acha que Deus, né, gostava de ver a sua criação ali sendo sacrificada e sendo morta, né, para, entre aspas, né, no pensamento, pagar pelos pecados que eles haviam cometido? E hoje a gente sabe que não é para pagar os pecados, porque, vamos ler esse versículo aqui, o versículo 4 outra vez: o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Ponto. Tá? Então, Jesus falou: Tu, ó Deus, tu, ó papai, não queres esse sacrifício, eu conheço o teu coração, eu sei. Jesus era o que mais conhecia o Pai, ele estava com o Pai desde o começo, então ele sabia o que agrada, o que não agrada o Pai, ele sabia: não te agradas. Olha só, ele fala aqui, ele continuando, Jesus, né, falando: não te agradam, papai, as ofertas de animais queimados, inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Né? Eles eram realmente oferecidos para tirar pecado, mas agora a gente entende que não tiravam pecados, coisa nenhuma. Eles eram feitos para isso, com esse objetivo, mas na verdade, hoje a gente sabe, por esse versículo, era apenas para que o povo lembrasse da sua condição de pecador. Versículo 7. Então eu disse: estou aqui, ó Deus. Né, Jesus falando: estou aqui, ó Deus. Eu venho fazer a tua vontade. Uau! Gente, é muita humildade, é muita obediência, é honrar muito o Pai, é nos mostrar que existe como obedecer. Caramba, fazer a tua vontade. Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, ele veio, deixou a sua condição de honra lá ao lado direito do Pai. Ele veio, desceu e se humilhou. Ele veio e falou: Pai, eu vim aqui para fazer a tua vontade e não a minha. Né? O diálogo dele com o Pai no jardim do Getsemane é o auge disso, é uma das passagens mais fortes para mim. Né? Quando eu fui a Israel, o momento mais forte espiritual que eu tive foi quando eu estive ali no jardim do Getsemane, sentindo ali. Eu olhava para aquele chão e falei: gente, será que foram aqui? Foi neste chão que caíram as gotas de sangue, as gotas de suor que eram sangue, que continham sangue de Jesus, pela agonia, pela tristeza que ele estava ali passando, sabendo que ele ia passar tudo que ele passou, né? Naquela sexta-feira
da paixão, a paixão de Jesus por Deus e por nós. Uau, estou aqui, Deus. Papai, vem fazer a tua vontade, assim como está escrito ao meu respeito no livro da lei. Ou seja, ele veio para cumprir aquilo que os profetas já haviam falado lá atrás. Ele está se referindo aqui a Salmos 40, versículos 6 a 8. É muito forte, gente. É muito forte. Uau! Versículo 8. Primeiro, Jesus disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecado. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Por mais que os sacrifícios fossem oferecidos de acordo com a lei, lembra no versículo 1, que a gente leu hoje, né? A lei era apenas uma cópia, uma sombra das coisas verdadeiras. Amém? Então, ele não se agradava dos sacrifícios, mas estava lá na lei, para que o povo se lembrasse dos seus pecados. Versículo 9, depois disse Jesus, esse ele está se referindo a Jesus: estou aqui, ó Deus, estou aqui, ó Papai, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles, de todos esses sacrifícios, ele pôs o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Todos aqueles sacrifícios, milhares de animais mortos, milhões, né? Se for contar desde quando começou essa lei, né, de sacrifícios, que foi dada a Moisés, né, desde lá daquele tempo do Egito, né, até a vinda de Jesus, quantos animais, milhões foram mortos, milhões, e Deus acabou. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Jesus. Então, se você quer fazer algum sacrifício, pagar uma promessa fazendo sacrifício, gente, acabou o tempo de sacrifício. O sacrifício que foi feito foi o que Jesus fez por nós. Hoje nós precisamos o quê? Buscar uma comunhão e uma conexão perfeita com Jesus, com Deus, com o Pai, com o Filho, com o nosso irmão primogênito, com o Espírito Santo. É isso que agrada a Deus, porque Jesus já pagou o preço. Amém? E vamos ficar no versículo 10 hoje. Ó, versículo 10 diz assim: e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, a vontade do Pai, nós somos purificados do pecado, pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Amém? Essa valeu. Essa foi verdadeira, amém? Essa não foi igual às outras ofertas, os sacrifícios dos animais, dos touros, do bode, etc. Essa foi. Por isso que Jesus é chamado, um dos termos, né? Que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus. Ele obedeceu, fez a vontade do Pai e não a dele. Porque ninguém em sã consciência vai ter uma vontade de passar pelo que Jesus passou, mas ele, por obediência, por saber que a vontade do Pai é sempre melhor, independente do que seja, ele fez a vontade do Pai e ele, por isso, ele é a oferta que é válida para sempre, uma vez por todas, o próprio corpo de Jesus, que finalmente agora purifica os nossos pecados. Beleza. Amém? Amém. Por isso nós podemos viver sem culpa, de uma forma leve, de uma paz, uma alegria completa que abunda, que enche a nossa vida com a presença desse Jesus maravilhoso. Amém? Vamos orar? Sim. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por ter dado seu Filho único, seu Filho unigênito. Porque Tu amaste o mundo, Jesus. Tu amaste o mundo, Deus, Pai. Tanto que deu seu próprio Filho para que
morresse por nós e para que não pereçamos, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Pai, por tamanho amor. Obrigado, Jesus, por tamanho amor e obediência e honra ao seu Pai, ao nosso Pai. Hoje podemos falar, nosso Pai, assim como o Senhor nos ensinou, Pai nosso. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Te recebemos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Amém. 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 Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.